E eu vou ressaltar aqui, né, o que já foi falado, mas é importante perceber que nós estamos ainda num contexto de crise, né, ainda no rescaldo dessa crise de 2008, que se é uma crise do capitalismo, ela também é uma crise do imperialismo, né, se nós considerarmos o imperialismo enquanto uma forma política do capitalismo. Considerando isso, essa crise do imperialismo, ela é expressa pelos mais variados acontecimentos pelo globo. E a reeleição do Donald Trump, a eleição já foi e agora a reeleição, é mais um sintoma dessa crise. Sintoma dessa crise por quê? Né? Porque o Trump, como mostrou o seu primeiro governo, lá de 2017 2021, ele vem de setores minoritários dentro do Partido Republicano, que durante alguns anos estavam compondo com determinadas parcelas do Partido Democrata, né, mostrando aí uma simbiose ainda mais estreita entre os dois partidos. E o Trump vem desses setores minoritários muito apoiado por uma reciclagem daquele velho discurso, e aí, como o Hugo bem lembrou aqui, da virada do século XIX e início do século XX, né, entre o final do século XIX e início do XX, que era aquela política do Big Stick, né, uma política que, tinha uma política isolacionista, fundamentalmente em relação à Europa Ocidental, né, não isolacionista em relação a outras regiões do mundo, mas em relação à Europa Ocidental. Então, eles vêm rechaçando tudo aquilo que parece construído, né, em comum consenso, como a própria ordem multilateral. Isso foi uma marca desse primeiro governo e aparece agora novamente. Esse governo chega ao poder, né, do primeiro governo, ainda muito enfraquecido, né, tanto que apanhou dos mais variados lados, inclusive houve algumas medidas que foram contrárias à própria vontade do governo. O governo não conseguiu se reeleger diretamente. Vem esse interregno Biden, que foi um governo ainda mais débil, ainda mais fraco, que não conseguiu se estabelecer, dada a crise interna, e permitiu aí a retomada do Trump em contextos e situações muito esdrúxulas, né? Lembremos nós aí os 2 atentados que o próprio Trump sofreu durante a campanha, que ainda até hoje não estão bem explicados. Mas, de toda forma, ele vem requentando, né, principalmente em relação à América Latina, algo que permite com que ele tenha força internamente. Porque o que também a gente não pode simplesmente desprezar, quando vai analisar a questão da política externa, é o contexto interno dos países. Né? O Trump ele tem uma necessidade, a qual ele permeou os 4 primeiros anos dele, e de alguma maneira ele é precavido, está tentando se valer disso agora, nesse início, que é uma certa sustentação interna, né? Uma certa vitória interna ali dentro do próprio aparato de Estado dos Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? Ele tenta, ali, de alguma maneira, obter vitórias políticas internas a partir de certos movimentos ou um certo teatro político no cenário internacional. E ele se vale disso a partir de bravatas, a partir de esticar a corda para sentir o pulso político da situação, como várias dessas medidas que mais impactaram agora esses primeiros dias do governo, né, ao anunciar a possibilidade de anexação da Groenlândia, do Canadá, querer mudar o nome do Golfo do México, e coisa que o valha, né, essas bravatas, essas jogadas, elas vão, de alguma maneira, exercendo pressão para fora e vão, de alguma maneira, trazendo para ele e mobilizando em torno dele um público interno, o qual também ajudou ele a chegar até lá, que é um público mais extremista, que é aquele pessoal derrotado na Guerra de Secessão, mas derrotado militarmente, que não foi derrotado completamente politicamente, não foi extirpado politicamente. Eles só vieram a compor com o norte, né, político, depois dos 10 anos de ocupação, que terminou lá em 1877. Então, essa turma, ela se vale, ou ela é mobilizada em favor do Trump, permitindo com que ele consiga aí uma base. E essa base dele, Anderson, isso é importante lembrar, é uma base de setores da burguesia que não foram setores completamente vencedores dentro desse processo de intensificação da internacionalização das relações de produção que a gente conhece como globalização. Né, determinados setores voltados para o mercado interno, determinados setores que não estão exatamente conectados com essa economia verde, não estão conectados com essas grandes e novas tecnologias, eles foram, de alguma maneira, apoiando o Trump para o primeiro mandato e agora, de alguma maneira, vem se reconfigurando para esse segundo.
Então, o Trump vem buscando, claro, esse apoio interno para se solidificar dentro desse momento. A novidade é que, nesse segundo mandato, ele vem aí melhor respaldado e principalmente respaldado pelas big techs, né? Por esses setores de ponta aí que vinham perdendo força diante da concorrência chinesa e agora vão se atrelando cada vez mais a essa máquina estatal estadunidense.